com imensa alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a verdade nos libertará. Saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou aqui mais uma vez, o irmão Márcio Nogueira, presbítero, missionário, dirigente aqui da igreja no campo de Cabrobó, Pernambuco. Estamos, por sua vez, estudando as lições desse terceiro trimestre do ano 2019 da revista da CPAD, que tem como tema Tempo, Bens e Talentos. Nós iremos estudar nesta lição, a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. Então, quero convidar os irmãos para nós começarmos aqui os estudos da Escola Bíblica Dominical, o maior seminário da terra, por sua vez, lendo o texto áureo da lição de número 12, que marca aqui a mordomia do cuidado com a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Verdade prática da lição diz: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, meus amados, nós estamos vivendo, por sua vez, tempos difíceis, trabalhosos na terra, em que os homens são amantes de si mesmos, são egoístas e não pensam muitas vezes no desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento econômico e tecnológico de maneira que preserve o meio ambiente. Nós sabemos que as questões que envolvem o meio ambiente, nós temos alguns órgãos do governo que protegem o meio ambiente já para inibir mais os efeitos destruidores da natureza. Nós temos no Brasil a floresta amazônica, que por sua vez é a maior biodiversidade, tanto da fauna como da flora do mundo inteiro. Então, o pulmão do mundo, por sua vez, consideramos a Amazônia. Mas a Amazônia tem sido alvo, por sua vez, desse desenvolvimento insustentável, destruidor à mãe natureza. Porque nós sabemos que Deus criou, por sua vez, os céus, não é, irmãos? Por sua vez, e a terra, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, por sua vez. Então Deus criou a terra para que o homem pudesse administrar. Nós somos mordomos do planeta Terra. E nós, por sua vez, devemos pensar nas gerações futuras. Nós não devemos pensar apenas neste momento presente. Por quê? Porque as nossas futuras gerações, elas poderão sofrer com os efeitos destruidores da natureza. E esta lição, por sua vez, nesta escola bíblica dominical, vai abordar justamente, por sua vez, pontuar que o salvo em Cristo, nós como cristãos, por sua vez, deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então nós devemos, como cristãos, preservar também a mãe natureza, nós devemos preservar o meio ambiente, porque se nós não zelarmos do meio ambiente, nós poderemos prejudicar nós mesmos, porque é das plantas que vem o oxigênio para nós seres humanos respirar. E se nós não temos, por sua vez, o oxigênio, por sua vez, limpo, puro, né, irmãos, nós vamos, por sua vez, acometer os nossos filhos com doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, bronquite alérgica, por sua vez, e outros problemas relacionados à poluição do meio ambiente. Por isso que nós não devemos jogar lixo no meio ambiente. Nós não devemos, por sua vez, poluir os rios, os lagos. Nós devemos, por sua vez, ter uma mente ecológica, preservando a natureza que Deus concedeu ao homem para que ele pudesse administrar com sabedoria. Nesta lição, meu caro irmão, eu creio que Deus há de edificar as nossas vidas no que concerne à natureza. Eu faço algumas perguntas dentro desta lição. Na sua casa, você tem plantado alguma árvore? Você tem cultivado algum tipo de, por sua vez, planta na sua casa? Se você não está cultivando, a partir dessa lição, passe a cultivar. Porque a partir de uma planta que você cultiva, seja grama, seja o que for, não é? Você está favorecendo o meio ambiente. Você está favorecendo a liberação de oxigênio no meio ambiente. Então nós devemos incentivar os cristãos a plantarem, a cultivarem, não é? A semearem, por sua vez, a agricultura, não é? De todos os tipos de plantas
não é, frutas para que nós possamos administrar, não é, com sabedoria esta atividade que Deus entregou ao homem de ser mordomo da natureza. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos alguns textos bíblicos sobre a lição. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Vamos ler. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Sobre a lição, nós vamos estudar alguns textos bíblicos dentro do contexto da lição de hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então Deus deu a função ao homem de cultivar a terra, de lavrar a terra, e também a função de guardar a terra, proteger a terra. Então nós, como cristãos, nós sim devemos proteger a terra da poluição, nós devemos proteger a terra de poluição dos rios, dos lagos. Muitos rios hoje estão poluídos a ponto de não mais ser utilizada aquela água para o consumo humano. Então, se nós não pensarmos de uma maneira que preserve a natureza, nossas gerações futuras sofrerão os efeitos da ganância pelo poder, da ganância pelo dinheiro. É como o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo de número 6 da palavra de Deus. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, que diz: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então, a ganância e a avareza do homem leva a ele destruir a natureza, as florestas. Né? Nós temos aí a floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. E se nós destruir o pulmão do mundo, com certeza, né, a natureza, o planeta Terra vai sofrer com os efeitos desta avareza que o homem vem destruindo a natureza sem limites, sem ordem, e por sua vez nós devemos proteger, por sua vez, o planeta Terra. Ainda antes que, por sua vez, né, a Terra possa se voltar contra o próprio homem. Nós vemos, por sua vez, terremotos aumentando, nós vemos maremotos acontecendo, tsunamis acontecendo, não é? Tufões acontecendo. Por quê? Porque a própria natureza está gemendo dores de parto por conta do pecado. Não é? Primeiramente, o pecado de Adão e Eva, que trouxe maldição para a terra. Nós podemos ver dentro da lição, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que por conta do pecado de Adão e Eva, né, a terra ela foi amaldiçoada, né? Infelizmente, e nós temos que trabalhar suado para ganhar o nosso pão de cada dia. Mas antigamente, na época do Jardim do Éden, que Adão e Eva foram colocados ali para cultivar e guardar a terra era próspera, não necessitava de dar veneno nas plantações para produzir as frutas, os frutos da terra. Hoje nós sabemos que numa agricultura de tomate, né, numa agricultura muito comum, infelizmente é necessário dar muito veneno para que aquele tomate ele venha a ser produzido. Então nós podemos perceber, irmãos, que todas as plantações hoje, elas necessitam infelizmente de venenos, que são agrotóxicos, que fazem mal à saúde humana, que são cancerígenos. Mas antigamente, antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, não era dessa maneira. Nós podemos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 17, louvado seja o nome do Senhor, uma lição muito importante, né? Consciência ambiental. E disse para o homem: por que deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Então, com sofrimento, hoje o homem, né, ele se alimenta, porque tem que dar agrotóxico para segurar ali as plantações. Então, meus amados, o que isso demonstra? Que o pecado gera todo tipo de destruição, não é, irmãos? Por isso que lá em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que hoje o câncer está matando, aí dizimando milhares de pessoas no mundo inteiro, por conta de quê? É a terceira causa de morte no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o câncer, as doenças cancerígenas.
devido ao uso de agrotóxicos na plantação, na agricultura. Então a terra foi amaldiçoada e nós já podemos ver os efeitos do pecado de Adão e Eva na terra. Só um dia na vida de Jesus que nós temos a esperança que esta terra será restaurada na Nova Jerusalém. Que será uma terra mais abençoada do que no Jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda desfrutar, né, da glória maior ainda do que a primeira, por sua vez, quando Deus colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden e proibiu eles de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas infelizmente Satanás enganou a mulher e a mulher convenceu o homem e eles desobedeceram ao Senhor e devido a isso a terra ela foi amaldiçoada. Por isso que hoje é difícil ver alguém que planta alguma roça e não dá veneno. É muito difícil, não é, irmãos? Por conta desse pecado, infelizmente. Mas um dia temos a esperança de tudo ser restaurado novamente na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A glória ainda vai ser maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você permaneça fiel ao Senhor até a morte, para que você possa entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Vamos continuando na lição, meus amados. A leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 30, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então, meus amados, nós podemos observar o objetivo geral da lição é pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, não é porque o mundo está no maligno que nós vamos destruir a natureza, vamos jogar lixo, né, no meio ambiente, vamos poluir a rua onde moramos com sacos plásticos, né? Sabendo que nós temos a coleta seletiva de lixo, nós temos a coleta de lixo. Então, coloque seu lixo no lixo, né? Vamos passar o carro do lixo na sua casa e pegar aquele lixo e não jogar lixo próximo da sua casa, porque ali vai atrair doenças, vai atrair criação de baratas, de ratos. Isso vai atrair doenças como a leptospirose, que é causada pela urina do rato. Então, meus amados, nós não podemos brincar quando se fala de saúde, quando se fala de meio ambiente. Eu falo isso com propriedade, como profissional da área da saúde, né? Atuo na atenção básica, atuo na atenção primária e eu defendo a preservação do meio ambiente. Eu defendo que haja leis mais rígidas para aqueles que estão destruindo a natureza, né? O homem, levado pela sua ganância, eles têm levado-se a destruir as florestas, né, para acumular riquezas, né, para aumentar o seu poder na terra, e com isso prejudicando a saúde das pessoas. Então eu defendo a criação de leis rígidas para aqueles que não preservam o meio ambiente, daqueles que não protegem a natureza, daqueles que poluem os rios. Nós temos aqui um rio, né, na região onde moramos aqui, que é o Rio São Francisco, que temos que preservar este rio, porque milhares de pessoas necessitam da água deste rio. E nós não podemos deixar de cuidar deste rio para que mais na frente nós não venhamos a ter, por sua vez, o desprazer de vê-lo, por sua vez, sendo prejudicado, as suas nascentes serem prejudicadas, infelizmente, gerar uma grande situação desconfortável para as pessoas que necessitam da água do Rio São Francisco. Então, vamos preservar o meio ambiente, vamos coletar os nossos materiais, lixos que você tem, e vamos destinar para
aterros sanitários. É necessário que as autoridades de cada cidade eles possam construir aterros sanitários, que são lugares que vão ser destinados ao lixo. Não podemos investir em queimação de lixo, porque ali vai gerar poluição, vai poluir o meio ambiente. O ar vai ficar poluído com dióxido de carbono, com monóxido de carbono, que vai prejudicar a saúde das crianças, vai prejudicar a saúde dos idosos. Não vamos investir em queimação de lixo, vamos investir em aterro sanitário. Isso eu falo para as autoridades da cidade, as autoridades do Brasil, que possam investir em aterros sanitários, que é a estratégia mais adequada quando se fala de preservar também o meio ambiente. Amém? Vamos continuando aqui dentro da lição. O tema da lição é a mordomia do cuidado com a terra. O homem foi preparado para ser mordomo de Deus no planeta Terra. Foi para plantar, cultivar, constituir famílias, sociedade, construir empreendimentos, preservando os recursos naturais que Deus concedeu, legitimidade do homem para cuidar da terra. É preciso desenvolver a nossa consciência bíblica acerca dessa responsabilidade com a terra. Não podemos contribuir para poluí-la, degradá-la e arruiná-la. O nosso Deus nos deu o privilégio de zelar pela terra, o lar de todos nós. Então, nós ganhamos esse privilégio, de zelar da terra, de cuidar da terra. O nosso lar, o planeta Terra, é onde nós moramos, é onde nós habitamos. Eu creio que se eu fizer uma pergunta, você vai responder se você defende ou não o meio ambiente. Na sua casa, você joga lixo dentro da sua casa? Se você fizer isso é porque, infelizmente, você não está tendo proteção à sua família. Porque por meio de lixo dentro da sua casa pode gerar doenças, enfermidades para a sua família. Então eu creio que dentro da sua casa você limpa, varra a casa, passa o pano, tira os lixos do banheiro, tira os lixos da comida, os restos de alimentos que sobram e destinam para a seleção de lixo, para a coleta de lixo. Então, se você na sua casa tem o cuidado de varrer a sua casa, de passar o pano, de limpar a sua casa, por que é que vocês, muitas vezes, tem pessoas que jogam lixo do lado da sua casa, pensando que não vai atingir a sua saúde, não vai atingir a saúde das pessoas. Então, se temos a coleta de lixo, o certo é cada pessoa jogar o seu lixo, quando passar o carro de lixo, o lixo é quem vai levar ali para o aterro sanitário, como já falei. As autoridades devem investir em construção de aterros sanitários, que é uma medida de preservação do meio ambiente. É o desenvolvimento sustentável. E é isso que nós queremos abordar dentro dessa lição. Tanto para os cristãos como para as autoridades, os governantes. Que eles também façam a parte deles, para que nós possamos proteger e zelar do planeta Terra. Então Deus deu essa função ao homem de cuidar da terra, de cultivar a terra, de plantar, de semear. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para a introdução. Nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Concluindo, perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Então, nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. Porque somente por meio do advento da vinda de Jesus que a terra será restaurada. Da maldição que foi gerada no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e ali gerou maldição sobre a terra. Por isso que hoje as pragas destroem as plantações de tomate, de pimentão, as plantações de cebola, todas as plantações, a maioria delas necessita do uso de agrotóxicos e coloca em risco a vida tanto dos agricultores que estão ali laborando com agrotóxicos, com veneno, que ali são substâncias cancerígenas na saúde do homem, e também aquele que está consumindo aquele alimento. Então, infelizmente, a terra ela foi amaldiçoada, infelizmente é uma realidade, não podemos deixar de falar isso na lição, que somente com a vinda de Jesus Cristo nós teremos a esperança de tudo ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando na lição, o tópico: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Primeiro subtópico: mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser o mordomo. Do grego, mordomo quer dizer oikonomos, da criação. Pela fé entendemos que ela é a obra de Deus.
e não o resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. Por exemplo, a teoria do Big Bang, que afirma que a Terra surgiu de uma explosão. Todas as coisas da natureza, as plantas, as aves, os répteis, os peixes, surgiram de uma explosão. É a teoria humana do Big Bang. Porém, a teoria de Deus, a teoria bíblica afirma o contrário, que tudo foi feito pela palavra de Deus. Deus falava, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento e houve firmamento. Deus disse, haja terra e houve terra. Haja répteis e houve répteis. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo criaram o homem à sua imagem e semelhança. Não foi o homem criado por acaso. O homem veio dos macacos. O homem foi evoluindo com o decorrer do tempo. O homem Australopithecus aureus foi evoluindo até chegar ao homem sapiens sapiens. Então, essa teoria da evolução de Darwin, nós não acreditamos nessa teoria, porque nós cremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Desde o princípio, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego divino. Continuando a lição, a Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo surgir a partir de sua palavra, Hebreus 11, versículo 3. Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Apocalipse 4, versículo 11. Então, como Deus criou todas as coisas, o cosmos, os microcosmos, os planetas Terra, todos os planetas da Terra foram criados por Deus, as estrelas, a Lua, que é um satélite natural da Terra, que não reflete luz própria, já reflete a luz do Sol. Temos o Sol, que é a luz própria, é o governante do dia. Temos as estrelas, que é o governante da noite, que é as estrelas e a Lua. Então tudo isso Deus criou, o macrocosmo e o microcosmo. Nós não acreditamos na teoria da evolução de Darwin, nós não acreditamos na teoria do Big Bang, por sua vez, desses cientistas que eles perceberam que tudo criou-se numa explosão. Não é, irmãos? Nós cremos na criação do universo pela Bíblia Sagrada, que é o manual do cristão. Terra habitável. Deus fez a terra para que os seres humanos habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se, conforme diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Então Deus criou a terra para habitar, seres humanos, os animais, não para que o homem destruísse a terra. Deus não deu a terra para o homem destruí-la, não é, irmãos? Pelo seu poder, pela sua ganância, pela sua vontade de acumular riquezas. Não. Deus deu a terra para o homem zelar dela, cultivar ela. É o que nós estamos vendo no contrário hoje. As pessoas estão destruindo o planeta Terra, não imaginando que mais na frente os seus próprios filhos, seus netos, bisnetos serão prejudicados por conta disso. Então é um ato impensado, um ato de ganância, um ato de egoísmo, que não procede de Deus. Por isso que eu defendo a criação de leis rígidas para combater esses tipos de destruição da natureza. Continuando na lição 5 do tópico 1. O homem foi criado para ser um mordomo de Deus na terra. Tópico 2. Deus concedeu a terra aos homens. Tópico 1. A terra é do Senhor. Salmos 24, versículo 1. A terra é do Senhor, não é do homem. Deus entregou ao homem para o homem administrar, zelar dela, mas não, a terra não é do homem. O homem tem que zelar, porque se ele não zelar, quando Jesus voltar, Deus vai cobrar de cada homem que está destruindo a terra. A Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Jesus voltar, por sua vez, aqueles que destroem a terra serão julgados no juízo final, no trono branco, e eles vão ter que prestar conta de cada árvore, de cada destruição que eles destruíram no planeta Terra, dos rios que eles destruíram, por sua vez. Então, meus amados, a terra foi um bem de Deus que Deus nos deu, foi um presente que Deus nos deu, para nós zelarmos dela com sabedoria de Deus. Continuando na lição, as Escrituras declaram que a terra é de Deus e que ela
ele a confiou aos homens. Salmo 115, versículo 16, Deuteronômio 10, 14. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam um exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais, precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. Temos que ter cuidado, não deixar a torneira ligada. Por sua vez, se você não está fazendo nada ali, né, com aquela água, desliga a torneira. Se está gotejando, se está caindo gotinha d'água, vai lá e aperta a torneira para não desperdiçar a água. A água é vida. A menor parte da água do planeta Terra é água doce, irmãos. A maior parte da água na Terra é água salgada. 97%, ou seja, a maioria da água do planeta Terra é água salgada. É água dos oceanos. E se nós não preservar a água doce, que são dos rios, né, irmãos? Da água subterrânea, que são, por sua vez, né, a água subterrânea, que a maior parte da água doce está debaixo da terra, né? Os poços cartesianos que são cavados, você pode ver quando se pega uma veia de água, ali, por sua vez, tem água. Muitas vezes a água não é doce como a água do rio, mas é uma água que pode até dar aos animais, que pode até semear na agricultura. Então, meus amados, nós temos que ter o zelo pela terra, não jogar lixo no meio ambiente, não poluir a natureza, não é, irmãos? Você tem que ter a consciência, abastecer o seu carro com a gasolina aditivada, que é menos poluente para a natureza, não é? E além de beneficiar o automóvel, polui menos a natureza e além beneficia o motor do carro. Então temos que ter uma mente com desenvolvimento sustentável. Como cristãos, nós devemos plantar, nós devemos semear na nossa casa plantas, árvores, que vai ajudar a respiração das pessoas, vai liberar o oxigênio por meio da fotossíntese. Os irmãos que já estudaram biologia na escola, sabem que a luz do sol, né, os raios infravermelhos e ultravioletas, refletem no pigmento verde das plantas, clorofila, e ali é liberado o oxigênio. E as algas celulares dos mares também liberam oxigênio. Né? Quando nós estudamos biologia, ciência, nós sabemos disso. Né, irmãos? Então vamos incentivar, né, os cristãos a plantar, né, hortas nas suas casas, como os países desenvolvidos, eles plantam sem agrotóxicos, né, agricultura orgânica. Né? Por que não ainda nós investir na agricultura orgânica, que é o uso de plantações sem agrotóxicos? Né, irmãos? Então temos que investir esse tipo de métodos naturais para prevenir doenças cancerígenas, né, na saúde das pessoas. A terceira causa de morte no mundo é o câncer, né? E o câncer está sendo causado por isso, pelo uso excessivo de agrotóxicos nas plantações. Nós devemos incentivar o uso de agricultura orgânica. Eu creio que a terra foi amaldiçoada, mas não podemos nos convencer disso e nos conformar com isso, né, irmãos? Subtópico 2, a natureza, uma dádiva da graça de Deus. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é Ele quem dá a todos a vida, a inspiração em todas as coisas. Atos 17, 25. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Sem a natureza não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Salmo 65, versículo 8 ao 13. Então nós temos que saber que tudo que chega à nossa mesa vem da agricultura. E para que haja produção da agricultura é necessário que haja chuva. E para haver chuva, nós temos que, por sua vez, preservar a natureza. Sabe por quê? Porque a chuva é o ciclo da água. Não é, irmãos? É o ciclo da água. Se nós destruir as plantas, a umidade do ar vai ficar mais baixa. Com isso vai causar o quê? Vai causar o quê? O ar vai ficar mais seco. As pessoas tendem a adoecer mais com problemas de saúde, rinite alérgica, sinusite, problemas respiratórios, por conta
baixa umidade do ar, por quê? Porque se tem pouca planta, ali vai ter pouca liberação de oxigênio, entendeu? Então as plantas, elas atraem a chuva, irmãos. As coisas de Deus é perfeito. E nós não podemos destruir a Amazônia, que é o pulmão do planeta Terra, está na Amazônia. E os governantes, as autoridades que têm autoridade para combater esses tipos de atos desastrosos à natureza, têm que agir logo, para que nossas futuras gerações não sejam prejudicadas por conta desta falta de consciência ambiental. Então, meus amados, essa lição é muito importante. Eu creio que ela vai ser muito edificante para toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós se alimentar, agradeçamos a Deus pelo alimento. Eu tenho este hábito de sempre que eu vou comer, eu vou orar, agradecer a Deus pelo alimento. Tem países, por sua vez, que estão em situações de miséria, onde as pessoas não têm o que comer, condições de misérias, condições de extrema pobreza, como na África. Criancinhas morrendo de desnutrição infantil por conta de alimento, falta de alimento. E às vezes tem pessoas que têm o alimento e não agradecem. Sempre que nós formos almoçar, comer alguma coisa, agradeçamos pelo alimento, porque ali foi obra do fruto da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando na lição. Terceiro subtópico, missão de governar a terra. Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A terra pertence a Deus. Primeiramente por direito de criação, diz o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Em segundo lugar, por direito de preservação, Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envias o teu espírito e são criadas e assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Salmo 105, versículo 9 ao 13. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Gênesis 1, versículo 26. Então vamos ter zelo pela natureza, vamos ter zelo pela a mãe natureza que libera o oxigênio para nós sobreviver. Sem oxigênio, nosso cérebro não funciona, irmão. Um minuto sem oxigênio, nosso cérebro já causa AVC, o acidente vascular, por conta de falta de oxigênio. As nossas células, elas dependem de oxigênio, irmãos. Sem oxigênio, nossas células morrem, elas entram em falência múltipla. Então nós temos que preservar a natureza, temos que semear, temos que plantar árvores para que nós possamos melhorar a qualidade do ar que nós respiramos. Continuando, ciência tópico 2, a terra é do Senhor, a natureza é mandada divina e por isso o homem deve cuidar da terra. Terceiro tópico, o homem e sua relação com a terra. Primeiro subtópico, a terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal, no Éden, antes da criação do homem. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, versículos 5 ao 6. O ser humano, por conseguinte, era contínuo e ser indispensável ao cultivo, a guarda e a preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Então Deus deu duas funções ao homem, quando Deus criou o jardim do Éden, e colocou ali Adão e Eva para que eles cultivassem a terra, né? Lavrassem a terra, guardassem a terra, não é, irmãos? Então Deus deu a função do homem de proteger a natureza. Deus deu a função ao homem de cultivar a terra, de semear a terra com sustentabilidade, de maneira que não vá prejudicar as gerações futuras. Então isso é preservação do meio ambiente. Nós temos aí o IBAMA, nós temos aí órgãos, né, do governo que combatem esses tipos de atos desastrosos à natureza. Então nós devemos proteger a natureza, a fauna e a flora, por sua vez. Vamos continuando aqui, subtópico 2, a terra depois da criação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e sua vocação para ser o mordomo do jardim. Gênesis 2, versículos 7 e 8. Nesse tempo a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Isso só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para se habitar. Muitos foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 9.
Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Subtópico 3. A terra depois da queda. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Diz o Gênesis, e Adão e Eva, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3,17. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Quando eu falo homem, eu falo do homem e da mulher. Romanos 8, versículos 20 e 21. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Então, meus amados, por conta do pecado original, o pecado do Éden, o pecado adâmico, quando eu falo o pecado de Adão e Eva, eu falo o pecado dos nossos pais. Adão e Eva foram nossos pais. Eles pecaram e todos os nossos filhos, as gerações futuras, elas carregaram o peso desse pecado. Infelizmente, hoje a natureza, ela sofre dores de parto por conta do pecado original. Infelizmente, não podemos deixar de falar sobre isso. Adão e Eva, né, foram os primeiros que, infelizmente, não vigiaram quando se fala da natureza. Se eles tivessem vigiado, com certeza, não precisaria dar agrotóxicos da natureza, não precisaria, por sua vez, o homem, por sua vez, estar ali colocando em risco a sua saúde, utilizando venenos tão nocivos à saúde humana. Substâncias cancerígenas são jogadas em aviões, irmãos. Naquelas grandes plantações, os aviões, eles passam jogando aqueles agrotóxicos, né, como se fosse uma chuva de veneno, né, e nós consumimos esses alimentos. Então, isso vem do pecado original. Por isso que a Bíblia diz que tudo vai ser restaurado na vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Não há porquê nas igrejas se pregar sobre prosperidade, esquecer o principal, a vinda de Jesus. A santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor também. Então o que as igrejas devem fazer hoje é ensinar sobre arrependimento. Os pilares da igreja foi o quê? Arrependimento, conversão. Hoje se prega muito sobre prosperidade, sobre coisas que por sua vez não salvam. O que Jesus quer nas igrejas é que nós proclamamos o evangelho de salvação, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E não investir em heresias que distorcem a palavra do Senhor. Fábulas que distorcem a palavra do Senhor. Nós podemos, por sua vez, orar no enfermo e ele ser curado. Nós podemos profetizar e aquilo acontecer. Porém, no céu não entra pecado. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios, não profetizamos, não operamos maravilha. Eu não cantei muito para ti, Senhor, não preguei muito. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então, o que vale, na realidade, a essência do Evangelho é arrependimento, é santificação, é a vinda de Jesus Cristo. Pregamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E não podemos esquecer que Jesus voltará. Não podemos esquecer nas igrejas de pregar sobre isso. Jesus está voltando. A única esperança para a restauração da natureza que foi prejudicada pelo pecado original de Adão e Eva. Tópico 4. A mordomia do meio ambiente. Subtópico 1. A falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. 1 Timóteo 6,10. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Na maioria dos países,
A exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores, dominados por estruturas corruptas, imoralidade, violência, sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não imputa como loucura. Jó 24:12. Em resumo, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. Subtópico 2, a degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Jó 2, versículo 1 e 2. Ele provoca tragédias espirituais, morais e físicas contra o homem. Assim, movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Quantos rios que outrora limpos e cheios de peixes são agora poluídos e impróprios à saúde? Então fica uma reflexão para nós, né, irmãos? Temos o rio Tietê lá em São Paulo, né? Era um rio que era cheio de peixes, era um rio limpo, puro, água potável, água que as pessoas bebiam aquela água. E hoje o rio Tietê, né, foi simplesmente, né, irmãos? Basicamente ele foi inativado, porque a água que está no rio Tietê não é água para o consumo humano, porque ele foi consumido pela poluição, pela sujeira da grande metrópole do nosso país, que é São Paulo, né? E nós não podemos deixar acontecer isso com o Rio São Francisco, né? Milhares de pessoas dependem desta água, e nós temos que preservar o nosso rio, o Rio São Francisco. A restauração da terra, a palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 20 e 21. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu, um dia restaurará plenamente o nosso planeta. Isaías capítulo 35, terminando a lição. Antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então, a esperança da igreja do Senhor é o reino milenial. No reino milenial, a terra voltará a ser como antes. Eu posso dizer ainda vai ser melhor, porque nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esta lição. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta lição, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar para compreender, Senhor, e preservar a natureza, que é o nosso lar, que Deus entregou nas mãos do homem, para o homem administrar com sabedoria e com zelo. Desde já, Senhor, nós temos amor pela natureza, que nós possamos proteger a natureza, para nós pensarmos na nossa saúde e na saúde das nossas famílias. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.